Nós estamos, meus irmãos, trabalhando desde fevereiro no tema da igreja desse ano, vivendo no caminho da santidade. Temos falado sobre aspectos do nosso tema e hoje nós vamos seguir, chegando aí ao final quase, a sexta parte. Os irmãos vão projetar o nosso tema de hoje. Está baseado na carta de Paulo aos Romanos, Romanos 8. Abra sua Bíblia. Romanos 8, de 5 a 9. Segredos de uma vida santa. Nós vamos ler o texto bíblico. Permaneça com o texto aberto, Romanos 8, a partir do verso 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus então, Romanos 8, a partir do verso 5, Novo Testamento, depois do livro de Atos. Os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Permaneça com o texto aberto, nós vamos pensar sobre esse trecho da palavra de Deus. Lembrando do que nós falamos na semana última, retrasada, nosso quinto sermão, nós falamos sobre alguns aspectos da oração sacerdotal de Jesus. Falamos sobre 3 detalhes na oração sacerdotal. Jesus roga ao Pai que, pela santificação dos seus discípulos, nós vimos que Jesus rogou ao Pai em favor da unidade dos seus discípulos, e nós vimos que Jesus rogou ao Pai que os seus discípulos desfrutassem de sua glória. Nós percebemos naquela oportunidade 3 lições a partir daí: santidade, uma realidade pessoal; unidade, uma realidade comunitária; eternidade, uma realidade celestial. Em cima do texto nós trabalhamos 3 verdades: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós aprendemos que Jesus revela um desejo, a santificação dos seus discípulos. Jesus revela quem santifica, Deus. Jesus revela o modo da santificação, a verdade. Foi isso que nós tratamos no último sermão dessa série que nós estamos trabalhando. Hoje nós vamos falar, como está aí, sobre os segredos de uma vida santa. Paulo escreve esta carta aos Romanos, provavelmente em 57 depois de Cristo. Vamos pensar aí, 57. Provavelmente em sua terceira viagem missionária, Atos 20. Os leitores de Paulo, então essa carta aos Romanos, predominava os leitores originais de pessoas gentias, isto é, não judeus, uma igreja que estava em Roma. A carta aos Romanos, nós já trabalhamos essa carta aqui quando trabalhamos na série dos 500 anos da Reforma. Foi uma carta muito importante para Lutero, por exemplo. É uma carta muito profunda, muito teológica nesse sentido, com aspectos importantíssimos para a fé e para a vida espiritual. Talvez no Novo Testamento, das cartas paulinas, com essa profundidade toda, nós teríamos a carta aos Romanos e a carta aos Efésios. Nós aprendemos muitas coisas. Nós lemos o texto de Romanos 8, de 5 a 9, que vai então nos mostrar quais são esses segredos de uma vida santa. Para onde caminha e como está estruturada essa vida santa. É isso que a gente quer falar. Como ela se estrutura. Primeira coisa, meus irmãos, que a gente vê aqui é o foco de uma vida santa. O foco de uma vida santa é zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Então eu vou repetir, você está vendo aí. O foco de uma vida santa é zelar
pelo que o Espírito Santo deseja. Vamos ao texto. O texto diz, Romanos 8:5 da NVI, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas o que vive de acordo com o Espírito, é o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. Então Paulo está fazendo aqui inicialmente uma diferenciação de duas mentalidades. Uma estabelecida a partir dos desejos da carne ou da natureza pecaminosa que existe dentro de cada um de nós, e um outro que tem uma mentalidade voltada na direção do Espírito Santo. Para a gente entender melhor o texto ainda, nós temos a tradução a nova tradução da linguagem de hoje. Veja ali só o que diz: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza, essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Então nós já percebemos essa diferenciação aqui e chegamos a essa conclusão do foco de uma vida santa ou da vida santa, que é zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Zelar pelo que o Espírito Santo deseja. É uma mentalidade afetada pelo Espírito Santo. Essa é a diferenciação que Paulo fala aqui. E a ideia do texto aqui é pensar, é colocar a mente ou o coração em alguma coisa. Mostra uma ação total da personalidade humana, sentimentos, vontade e razão. É a mentalidade que está disposta a fazer alguma coisa ou se propõe a fazer algo. Por isso, algumas pessoas que se propõem a fazer algo a partir da natureza humana e outros a partir do Espírito Santo. É muito claro a diferença ou a diferenciação que Paulo está fazendo aqui, que nos faz entender esse primeiro segredo. Aquele que vive uma vida separada para Deus, na presença de Deus, é um santo de Deus, nesse sentido bíblico. Ele zela pelo que o Espírito Santo deseja. E o Espírito Santo é Deus. Zelar pelo que o Espírito Santo deseja é algo muito bom, faz diferença na vida da gente. Não sei como você está conduzindo a sua vida. O que está mais afetando a sua vida, a natureza que te puxa para baixo ou o Espírito de Deus? O que afeta mais a sua vida? Verdade é que a vida santa vai sempre zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Por isso que santidade dói. Por isso que santidade nos leva a alguma crise, em algum aspecto. Porque há uma natureza que nos puxa para baixo, já falei aqui. E há uma nova natureza que estabelece um novo padrão de vida. Zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Você já descobriu o que o Espírito Santo deseja na sua vida? Você já pensou sobre isso? O mesmo texto, na nova versão transformadora, veja aí o que diz. Aqueles que são dominados, nos dá, numa outra ótica aí interessante, a gente analisar as várias versões e a gente vai entendendo melhor. Aqueles que são dominados pela natureza humana, isto é, existem pessoas dominadas pela natureza humana. Estes pensam nas coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito Santo, pelo Espírito, pensam nas coisas que agradam o Espírito. É uma postura totalmente distinta, diferente. Então o texto é claro ao dizer que existem dois posicionamentos. Uma mentalidade dominada pela natureza pecaminosa e a outra que é controlada pelo Espírito de Deus. São dois tipos de existência. Que tipo de vida é a sua? Para onde você está caminhando? A sua vida está sendo controlada pelo Espírito de Deus ou pela natureza humana? Aqueles que estão sendo santificados estão interessados naquilo que o Espírito Santo deseja. Você está interessado naquilo que o Espírito Santo deseja? É uma resposta, precisamos responder. Então, zelar pelo que o Espírito Santo deseja é o foco de uma vida santa. Vamos repetir o que está ali? Zelar pelo que o Espírito Santo deseja é o foco de uma vida santa. É estranho
não é coerente. Se somos servos de Deus e se fomos alcançados pela graça, não zelarmos por aquilo que o Espírito Santo deseja. É estranho, não combina, é incoerente com a verdade bíblica. Então, o primeiro segredo que a gente aprendeu aqui, meus irmãos, é que o foco de uma vida santa é zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Segundo detalhe, nós vemos no texto, Paulo diz, sobre o benefício de uma vida santa. O benefício de uma vida santa é desfrutar de vida e paz. Todo mundo quer algum benefício. Existem vários benefícios na vida santa. Mas Paulo deixa claro aqui que há um benefício específico aqui, e em 2 palavras ele mostra que é a oportunidade de desfrutar de vida e paz. Vamos ao texto, versículo 6 diz: a mentalidade da carne é morte. Há algum benefício da mentalidade da carne, da natureza pecaminosa? Há algum benefício ser controlado pela natureza pecaminosa? Não. É prejuízo, é morte, diz a palavra. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz o verso 6 assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Você está entendendo a palavra de Deus? E a palavra aqui diz que a mentalidade da carne é morte. A ideia aqui de morte pode ser literal ou figurado. De um modo geral, está ligada à morte natural, mas usada também no sentido de destruição, de perdição, de miséria, de desgraça, indicando tanto a morte física como a exclusão da presença de Deus, como consequência de uma postura desobediente. Inclusive, a Bíblia nos ensina sobre 3 tipos de morte. A morte física, que passa por esse texto também, a morte espiritual, o meu afastamento de Deus. Longe de Deus eu estou morto espiritualmente. E a morte eterna, quando acontece a morte física e eu não resolvi o meu problema na presença de Deus. O que Paulo está dizendo, há um prejuízo muito grande na mentalidade da carne, porque é morte, ele diz. A Nova Versão Transformadora diz o verso 6 assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. É um controle que vai levar você à perdição. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Eu quero vida e paz ou não? Se eu quero vida e paz, eu preciso estar debaixo do controle do Espírito Santo. E isso vai me trazer vida e paz. É a consequência. A consequência da mente controlada pela carne é morte. Mas a consequência de uma mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Amém, irmãos? Se a sua mente está sendo controlada pelo Espírito, é vida e paz. As pessoas querem viver melhor e hoje, pasme, as pessoas querem paz. Querem viver em paz. A Bíblia está dizendo aqui, usando termos profundos, porque essa vida é muito mais profunda do que só viver. E essa paz não é só ausência de algum conflito, é fruto da ação divina na vida da gente. Nós chegamos às 2 conclusões óbvias aqui neste ponto. A primeira é que pessoas que estão tendo suas mentes controladas pela natureza humana têm um fim desastroso. É desastre na certa. É desastre físico, mental e espiritual. Distante de Deus, eu estou vivendo perigosamente. Algumas pessoas gostam de viver perigosamente. Segundo, pessoas que estão debaixo do controle do Espírito, então, podem viver uma vida abundante. A Bíblia oferece essa vida abundante a partir de Jesus. O próprio João vai dizer isso, que quem tem o Filho tem a vida. É uma vida na presença de Deus, é uma vida com qualidade, é uma vida abundante. Por isso, meus irmãos, desfrutar de vida e paz, segundo o texto de Paulo, é o benefício de uma vida santa. Eu vou viver uma vida abençoada aqui
e eu estou convicto da eternidade, vou viver na presença de Deus. Repita comigo lá. Desfrutar de vida e paz é o benefício de uma vida santa. Se você quer vida e paz, não há outro caminho. É ser de Deus, é ser controlado pelo Espírito de Deus, é sofrer a interferência divina na sua vida. Mas vamos avançar ao terceiro segredo. Segundo Paulo, o interesse de uma vida santa, a gente pode tirar essa ideia aqui do verso 7 e 8, o interesse da vida santa, o que interessa a vida santa, é agradar a Deus. Seria incoerente, novamente eu digo, se eu sou de Jesus, sou do corpo de Cristo, tenho a palavra de Deus, sofri a intervenção divina, é estranho se esse assunto não me interessa. Qual assunto? Agradar a Deus. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem agradar as outras. Elas sofrem porque querem agradar os outros. A nossa juventude é pressionada a agradar os outros. As pessoas sofrem com isso. As pressões do mundo pós-moderno. Mas o que nós aprendemos na palavra é que o nosso interesse, se somos santos de Deus, nós devemos agradar a Ele. É o interesse de uma vida santa é agradar a Deus. Veja só o que o texto diz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Não se submete à lei de Deus. Por isso a gente pode dizer, meus irmãos, a partir daí, que a natureza pecaminosa que habita na gente, ela não se converte. Ela não se converte. É por isso que Paulo diz que há uma tensão, porque agora eu tenho uma nova natureza por cima dessa natureza. Por isso que há uma luta interior, porque a natureza velha, a natureza humana caída, ela está ali e de vez em quando ela quer se levantar. Por isso que Paulo diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ele diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso que o cristão, que é santo, ele precisa administrar essa tensão da velha natureza, que permanece, e a nova natureza que deve comandar a vida, abafar a velha natureza, na linguagem de Paulo aos Colossenses, fazer morrer a velha natureza. Dia após dia, tendo um controle. Você só tem esse controle a partir da ação divina, da justificação e da santificação, e você está interessado nesse assunto, você quer agradar a Deus. Mas vamos ao texto mais detalhadamente, que Paulo diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. A ideia do texto é que ela está sempre em oposição, em inimizade, em hostilidade a Deus. É essa a ideia do texto aqui. Há uma tensão. Então o texto revela que a mentalidade da carne está em oposição a Deus. Pessoas dominadas por essa mentalidade não podem agradar a Deus, é o que o texto diz. Mas se eu sou de Deus, eu estou interessado em agradar a Deus. Se eu sofri a ação divina, o meu interesse é agradar a Deus. Mesmo que eu sofra pressões de todo lado, eu quero agradar a Deus. A pergunta que você precisa responder e que eu preciso responder é: eu estou agradando a quem ao longo da minha caminhada de vida? Sobretudo se eu sou um cristão, eu estou agradando a quem? Eu estou procurando agradar a quem? Porque quem está dominado pelo Espírito de Deus vai viver sempre para a glória de Deus. E não poucas vezes isso vai significar nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza. O peixe sempre nada contra a correnteza. Se for a favor, não vai avançar, não vai progredir. Então, viver em sintonia com a palavra, o santo vive em sintonia com a palavra de Deus, e ele quer agradar a Deus. Você, de fato, hoje tem esse entendimento que você quer agradar a Deus? Eu conheço muitas pessoas que começaram com esse desejo de agradar a Deus, e ao longo da caminhada foram esmorecendo, perdendo o pique, e hoje não estão mais agradando a Deus.
Mas como nós já ouvimos aqui nesse culto, Deus pode restaurar essa alegria e esse interesse pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus. Se você perdeu esse interesse, Deus pode restaurar esse interesse, fazendo que você volte a se interessar na vontade de Deus e a agradar a Deus e a honrar a Deus. As pessoas que marcaram o nosso tempo como servos de Deus e servas de Deus, todas elas, sem exceção, tiveram esse interesse em agradar a Deus. Se isso foi uma marca dos grandes homens de Deus da Bíblia, e tem sido a marca de todas as pessoas ao longo do tempo, isso deve nos chamar a atenção. Então vamos repetir aquela frase que vai aparecer ali, vamos lá? Agradar a Deus é o interesse de uma vida santa. Quarto e último segredo, o texto também nos mostra essa ideia aqui, que a segurança de uma vida santa é pertencer a Cristo. A segurança de uma vida santa é pertencer a Cristo. Verso 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Paulo está falando que existe duas mentalidades, chega a uma conclusão aqui. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Lembremos, meus irmãos, que Paulo está escrevendo por uma igreja em Roma. Ser um cristão em Roma, na capital do poder e do domínio, era muito difícil. Era um momento difícil. De libertinagem, de pecado, de uma mentalidade realmente escrava do pecado. E ele está dizendo: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito é Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, olha só. Diz lá: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Olha que legal. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. A pergunta que não quer calar é esta: eu pertenço a Cristo? Você pertence a Cristo? Há uma canção que fala sobre isso. Você pertence a Cristo? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Meus irmãos, segundo o Novo Testamento, sobretudo, mas toda a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, não há segurança alguma fora de Jesus Cristo Nazareno, ungido de Deus, o Cristo. Não há segurança alguma longe de Jesus. Nós não temos segurança nenhuma. E a segurança aqui nas entrelinhas é esta: pertencer a Cristo. Ele diz: quem não tem o Espírito não pertence a Cristo. E não pertencer a Cristo é um estado de insegurança. Aquele que vive na presença de Deus como um santo tem essa segurança: pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo é suficiente. Algumas pessoas hoje no mundo querem uma segurança, criam mecanismos para a segurança, mas estão longe, se estão longe de Cristo, estão vivendo de forma insegura, em termos reais da vida aqui e em termos das consequências futuras. Pertencer a Cristo nos dá segurança, ser de Jesus nos dá segurança. E esse é um detalhe importante, um segredo importante de uma vida santa: pertencer a Cristo. Não tem um meio do caminho. Eu pertenço a Cristo ou não pertenço a Cristo? O santo, ele foi separado por Deus e para a glória de Deus, está num processo de santificação, ele pertence a Cristo, porque se ele não estivesse, não se interessaria em nada, não estaria nem no caminho da santidade, porque isso não iria incomodá-lo. Mas como ele foi alcançado por Deus, ele caminha, ele sabe que pertence a Cristo. Ele sabe que vive debaixo do governo de Cristo.
Então a mentalidade santa sofre constante ação da Trindade, conforme nós estamos vendo no texto aqui, a ação de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. A pergunta é esta: você está sofrendo a ação divina na sua vida? A ação do Espírito Santo? O caminho da santificação não nos dá segurança segundo aquilo que nós fazemos. A nossa segurança, ela vem daquilo que Cristo fez, não pelo aquilo que a gente pode fazer. Do contrário, um dia que eu não estivesse muito bem, estava frito. Permita usar essa expressão, frito. Num dia que as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, o dia que eu falei do que eu não deveria falar, o dia que eu tomei uma decisão equivocada, eu estaria perdido. Mas graças a Deus, que a minha segurança e de cada cristão repousa na ação de Cristo na cruz. A ação de Cristo na cruz teve um efeito retroativo e para frente. Eu estou seguro por causa dele. Se eu pertenço a Cristo, estou nas mãos de Cristo. Seguindo no caminho da santidade estou, por causa do que Ele fez em minha vida, da obra que Ele fez. Eu não estou seguindo esse caminho para dizer que eu posso, que eu sei, que eu sou capaz e sou melhor do que outras pessoas. Não sou. Mas estou seguindo constrangido pela ação inicial e pelas ações ao longo do caminho que acontecem comumente na vida de uma pessoa que é filho de Deus, que é filha de Deus. Por isso, a segurança de uma vida santa é pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo é muito mais do que ser batista. Pertencer a Cristo é muito mais do que ser de uma instituição desde pequeno. Pertencer a Cristo é fruto de um relacionamento, de um reconhecimento, de confissão, do reconhecimento que Jesus fez na cruz. Por isso Paulo diz que quem não tem o Espírito não pertence a Cristo. E para ter o Espírito tem que ter essa confissão, abrir o coração, para que o Espírito venha fazer morada no coração daquele que se abre. A mentalidade santa sofre sempre essa ação divina. Sofreu uma ação especial no começo e vai sofrendo ações a vida toda. Por isso aqueles que são dominados pelo Espírito de Deus vivem em segurança, porque estão nesse processo com convicção e sabem quem está agindo na vida dele, dela e deles. Estão inclinados para as coisas do Espírito. Paulo coloca como fosse uma balança aqui, e que o Espírito precisa dominar. E nós não podemos deixar que a carne nos jogue para baixo. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, Gálatas 6, 7 e 8, diz assim: não se deixem enganar, Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, a ideia do texto é na direção do Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A vida é uma semeadura. E eu preciso saber como eu estou conduzindo a minha vida, se na direção do Espírito, na direção da carne, e quais são as minhas decisões, e como eu tomo essas decisões, como eu encaminho a minha vida, como eu projeto a minha vida, qual é o meu foco de vida, qual é o meu interesse, porque isso fará diferença ao longo da minha vida aqui, e isso fará na eternidade. Não se deixe enganar, o Paulo está dizendo aqui. Há uma semeadura para a carne, e há uma semeadura para o Espírito. Você está seguro hoje vivendo como você está vivendo? Você está seguro, segura? Você pertence a Cristo de verdade? Ah, pastor, eu sou membro aqui há muito tempo. Eu falo isso, você pode ser membro aqui e não pertencer a Cristo. Você pode estar na lista da membresia e não pertencer a Cristo. São coisas distintas. Você pertence a Cristo. Você foi marcado pelo sangue. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso. A origem da Páscoa é o sangue do Cordeiro nas portas. O entendimento de Páscoa é passar por cima. O anjo da morte vem e se depara com o sangue do Cordeiro nas portas lá no Egito. E sobre cada casa ele passa por cima, ele não entra, porque aquela casa está marcada com o sangue do Cordeiro. Isso é diferente.
Pertencer a Cristo é ser marcado com o sangue de Cristo. Não importa se você cresceu aqui na igreja, se você não tem uma experiência de confissão, de reconhecimento. Nós devemos ensinar os nossos filhos, trazê-los para a igreja, e temos a responsabilidade de ensiná-los, mas isso haverá um momento que eles precisam tomar uma decisão. Confessar os seus pecados, receber a Cristo em seus corações. Não é só uma tradição religiosa, em certa direção. Pertencer a Cristo, então, é a segurança de uma vida santa. Vamos repetir essa frase? Pertencer a Cristo é a segurança de uma vida santa. Não há segurança em outro lugar, de outra forma, é pertencer a Cristo. Meus irmãos, Cristo é suficiente. Só Cristo. Hoje nós estamos vendo as pessoas buscando tantas coisas, fazendo tantas coisas, se enrolando, porque elas acham que Cristo não é suficiente. Tem que fazer alguma coisa, tem que carregar alguma coisa, tem que ir no espaço 7 vezes, 15 vezes, 20 vezes, senão não dá certo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente aqui na sua casa, no seu banheiro, aonde você estiver, dirigindo o carro, trabalhando. Cristo é suficiente. Ele age além das fronteiras do lugar consagrado ao culto. Ele faz como Ele quer. Ele é suficiente, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é Emanuel, Ele é ungido de Deus. Ele é o grande ungido de Deus. E Ele nos abençoa. Por isso, quando eu entrego a minha vida a Ele, eu pertenço a Ele, eu estou seguro. Eu estou seguro, estou protegido. É Ele que garante o final e tudo. Paulo disse isso. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que morreu e derramou o seu sangue por nós. Amém, irmãos? Segredos de uma vida santa. Primeiro, o foco de uma vida santa. Zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Vamos zelar pelo que o Espírito Santo deseja. Se a gente não zela pelo que o Espírito Santo deseja, é incoerência. É incoerência no caminho da fé. O benefício de uma vida santa é desfrutar de vida e paz. Tem muitos benefícios, Paulo aponta um aqui. O interesse de uma vida santa é agradar a Deus. É estranho que eu não queira agradar a Deus. Eu quero agradar ao amigo, fulano de tal, mas eu não quero agradar a Deus. Isso é estranho. A segurança de uma vida santa é pertencer a Cristo. Por isso vale a pena ser santo. Diga para quem está do seu lado, vale a pena ser santo. Diga, vale a pena. Vale a pena ser santo. Porque para ser santo, precisa pertencer a Cristo. Para pertencer a Cristo, precisa de confessar os seus pecados, dizer, Senhor, me perdoe. E me ensina a viver uma trajetória para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar enquanto o ministério se aproxima. Não saia do seu lugar, fique sentado orando agora por você, pelo irmão, pelo convidado que está aqui nessa noite.